Vamos falar um pouco sobre as diferenças entre hamster e gerbil? Eu sou a Mari, esse é meu canal Magic Rainbow e hoje a gente vai falar um pouco sobre diferenças entre hamsters e esquilos da Mongólia. Se você tá na dúvida, vai iniciar a criação e não sabe qual desses pets escolher, acho que esse vídeo pode te ajudar um pouco, já que eu vou apresentar as diferenças entre esses roedores. Em relação a cuidados básicos, são praticamente iguais, tanto o tipo de alojamento, o enriquecimento ambiental que eles precisam, a alimentação. O cuidado que vai mais diferenciar, que inclusive é a primeira diferença que eu vou falar aqui no vídeo, é sobre companhia. Porque os hamsters devem viver sozinhos, não pode macho com macho, nem fêmea com fêmea, nem casal, nem irmão com irmão, porque eles precisam viver sozinhos, já que eles são animais solitários e disputam o território. Então os hamsters podem brigar até a morte disputando espaço. Já os gerbis são o contrário, naturalmente eles vivem em grupo, então eles precisam de companhia, podem ficar até deprimidos se não tiverem aí um amiguinho. Então gerbil é legal que você tenha pelo menos uma dupla ou um trio. Quarteto eu já acho que começa a ficar um pouco complicado por conta de espaço. Então para gerbil opte por uma dupla ou um trio. A próxima diferença que eu vou falar é física, e inclusive é bem perceptível, que é o rabo. Os esquilos da Mongólia têm um rabo comprido, enquanto os hamsters têm só aquele pedacinho de rabo, e hamsters anões russos inclusive parecem um pompom. Então tem essa diferença aí em relação à cauda deles. E outra diferença física também é em relação ao porte. Os hamsters sírios podem chegar em até 15 centímetros de comprimento e os hamsters anões russos mais ou menos até os 9 centímetros. Enquanto os gerbis ficam nesse meio, eles podem ficar numa média de 12 centímetros, isso contando do focinho até o final do corpo, tá? Não contando a cauda. Falando ainda sobre aspecto físico, os esquilos da Mongólia têm as patas traseiras um pouco mais alongadas, digamos assim. Eu até gosto de falar que eles parecem mini cangurus. E eles têm um porte um pouco mais atlético, digamos assim, né? Os hamsters têm aquele aspecto mais fofinho, eles parecem aquelas bolinhas. Os gerbis eu já acho que são mais esguios. Agora falando sobre hábitos, os hamsters são animais de hábitos noturnos, então é no período da noite que ele vai sair da toquinha para ficar brincando pelo terrário, para andar na rodinha, enquanto os gerbos são animais de hábitos não muito definidos, inclusive eles podem acabar se adaptando à sua rotina. Se você fica mais tempo interagindo com eles durante o dia, pode ser que eles se tornem mais diurnos. Se você fica mais ativo no período da noite em relação à interação com eles podem ficar mais noturnos, então eles não têm essa questão de hábito tão definido. Agora uma diferença comportamental é que os esquilos da Mongólia são extremamente agitados. Pensem nos bichinhos que têm energia. Eles correm de um lado para o outro, roem tudo, inclusive eles têm um potencial destruidor. Os meus aqui já roeram troncos, já roeram rodinha, esconderijos, então isso inclusive é uma coisa que você tem que ficar ciente, né, que talvez você precise fazer reposição de itens por conta desse potencial de roer que eles têm. Enquanto os hamsters, né, pelo menos todos os hamsters que eu tive, não tiveram esse mesmo comportamento super agitado, de roer várias coisas. É claro que eles roem uma coisa ou outra, afinal eles são roedores, eles desgastam o dente, mas os hamsters costumam ser mais tranquilos. Outra coisa que vai ser diferente entre esses roedores é a longevidade. Os hamsters podem viver em média 2 anos e os esquilos da Mongólia em média 4 anos. É claro que podem haver exceções, afinal essa é uma média da expectativa de vida. Falando agora sobre manuseio, como os gerbos são cheios de energia e eles também são muito ágeis, os processos de interação no início da adaptação podem ser um pouco mais complicados porque eles são bem rápidos. Então, tanto na questão do manuseio, eles podem acabar fugindo da sua mão com agilidade. Isso também pode acontecer com os hamsters. Quando eles ainda não estão mansos, ainda estão no processo de adaptação, eles podem fugir bem rápido de você. O manuseio pode apresentar alguma dificuldade, mas ainda assim eu acho que os gerbis são um pouco mais ágeis e rápidos. Então, se você ainda não teve contato com esse tipo de animal, a interação no início para hamsters pode acabar sendo mais tranquila para você, principalmente na questão do manuseio. Agora falando sobre interação, qual desses animais gosta mais da nossa companhia, né? E eu acho muito parecido, gente. Sendo sincera, é bem parecido porque eles são animais que não gostam de manuseio em excesso, por exemplo. Você consegue ver que se você ficar muito tempo com seu hamster ou seu gerbil na mão, eles podem começar a demonstrar sinais de estresse.
E eu acho que os gibis são um pouco mais abertos do que os hamsters. Eu acho que por conta dessa característica mais social deles, né? Eu acho que os hamsters são bem mais na deles do que gibis, mas mesmo assim os esquilos da Mongólia não são roedores como ratos twister, por exemplo. Eu vejo relatos de pessoas falando que eles são praticamente miniaturas de cachorros, né? Que eles gostam de interagir, gostam de companhia. Os gibis já não são assim. Então, tanto um hamster quanto um gerbil pode ser bem mais na dele em relação a essa questão de interação. Não são pets como cachorro ou gato para você ficar manuseando toda hora ou que vão demonstrar muito afeto. E na limpeza do alojamento, tem diferença? Como eu falei no início desse vídeo, é indicado o mesmo tipo de alojamento, tanto para hamster quanto gerbil, que são os terrários ou aquários. Aqui no meu perfil já tem vídeos falando sobre como funciona a limpeza desse tipo de alojamento, mas basicamente a limpeza é igual tanto para hamsters quanto esquilos da Mongólia. Só que o que acontece, né, inclusive nas experiências que eu tive ao longo dos anos criando hamster e gerbil, é que os gerbis, por precisarem de companhia, né, por precisarem ser criados pelo menos em dupla ou trio, é claro que 2 ou 3 vão sujar mais do que um, né, que é o caso dos hamsters. Então eu acabo precisando fazer mais limpezas concentradas durante a semana no terrário do Zak e do Odin do que no terrário do Oro e, consequentemente, também mais limpezas gerais. Justamente por conta dessa questão de que 2 vão sujar mais do que um. Inclusive, em relação ao odor, eu não sinto diferença, eu acho que é bem parecido. É aquela coisa, né? Machos tendem a ter uma urina um pouco mais forte, mas mesmo assim eu não sinto diferença entre a urina dos gerbis e dos hamsters. Eu acho bem parecido, particularmente. E pra finalizar o vídeo, eu queria falar sobre diferença na bagunça do alojamento. Sim, gente, bagunça. Porque os esquilos da Mongólia são extremamente bagunceiros. Como eu falei, eles têm muita energia. Inclusive, se vocês repararem, o Zak e o Odin estão todo o tempo do vídeo aqui, andando, brincando pelo terrário. E justamente por isso, né, por eles serem muito agitados, eles cavam freneticamente a forração, eles enterram itens do alojamento, roem várias coisas, então é normal que o terrário fique bem mais bagunçado. Eu vou até deixar de exemplo aí pra vocês, uma vez que eu fiz uma montagem no terrário do Zak e do Odin, e no dia seguinte parecia que o terrário tinha sido virado do avesso. Enquanto os hamsters tendem a ser bem mais comportados, digamos assim, né, eles são mais calmos, não tem toda essa questão frenética dos gerbos, apesar de que sim, podem ter hamsters que são bem agitados e que bagunçam o terrário, mas no geral eles são mais quietinhos. Levando em consideração tudo que eu falei no vídeo, eu queria dar a minha opinião sobre essas diferenças. Eu acho que pra quem tá iniciando a criação, quem nunca teve contato com esse tipo de roedor, a criação de hamster pode acabar sendo mais tranquila. De forma alguma, eu tô falando que os hamsters são animais de cuidados simples, pelo contrário. Eles são animais que precisam de vários cuidados específicos, inclusive, como eu falei, são cuidados muito parecidos com os cuidados relacionados a esquilos da Mongólia, mas é por essa questão do manuseio que pode acabar sendo mais tranquilo. Os hamsters são mais quietinhos, né? Tendem a ser mais quietinhos, não serem tão frenéticos quanto os gerbis. Eles também não têm todo o potencial destruidor que tem em relação aos gerbis, você não precisa se preocupar tanto em ficar repondo itens do terrário em relação a esquilos da Mongólia, que podem roer várias coisas. Então eu acho que pra quem tá tendo um primeiro contato nesse tipo de criação, hamsters podem ser mais tranquilos. Agora que você já sabe as diferenças entre esses dois roedores, se você decidiu ou ter hamster ou ter esquilos da Mongólia, pesquise muito antes de adquirir os seus pets, porque como eu falei, eles precisam de muitos cuidados específicos. Eu recomendo que você dê uma olhada completa aí no meu canal, porque tem vários vídeos falando detalhadamente sobre cada aspecto da criação, dos cuidados. Então tem também playlists que são bem completas, divididas por assunto, e aí isso pode te ajudar a iniciar as pesquisas. Eu vou encerrar esse vídeo na companhia do Odin. A gente queria dizer que se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, porque isso ajuda bastante na divulgação. Não esquece também de seguir a gente nas outras redes sociais, que rolam dicas muito legais por lá também. Os links estão sempre na descrição. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau!